Começando mais um Paridas e Julgadas, o Tribunal da Mulher na Internet. Mais um programa aqui hoje com ela, a Maiara, que vai contar uma história bastante chocante. Estava aqui conversando com ela aqui nos bastidores e realmente é uma história que vai chocar muitas de vocês. Já aproveita que está aqui, segue o nosso canal, curte esse vídeo, deixa o seu comentário ao final, sua palavra para Maiara. E não se esqueça de me seguir no Instagram, @paivaprof. Eu sou advogado criminalista. E aqui ao meu lado ela, advogada familista, a melhor advogada familista do Brasil. Vanessa Paiva. Gostei. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de vocês. Eu quero saber tudo, o que vocês vão achar desse episódio, então não poupe dos comentários, tá bom? Gente, quem ainda não me segue, Van_Andres, também estou no TikTok, Kawaii, tudo aí é Van_Andres, você me acha lá. E hoje com a gente uma convidada que, assim, ó, o Insta dela é @umamãenacontramão. E vai fazer todo sentido se você ficar aqui até o final assistindo o que ela tem para nos contar. Maiara, seja muito bem-vinda. Quero que você já se apresente aqui para o nosso público. Obrigada pelo convite. Adorei o nome do podcast. Acho que tem tudo Ela que a criou. ver, porque quando a gente fala de mãe, nós somos julgados, né? Ninguém nunca fala de mãe. O vilão é sempre o pai. Então, quando eu vi o convite, Paridas e Julgadas, falei, é esse podcast. Que legal, fico feliz. E Maiara, conta pra gente, hoje você trabalha com o quê? Maiara tá gravidíssima. Tô grávida, tô entrando no 5º mês. Olha, É já sabe o menininho? sexo? É menina. Menina? Menina, eu Qual vai ser o tenho- nome? Olivia. Ah, Adorei. nome legal. Você tem um menininho, né? Eu tenho um menino de 5 anos, Gael, a coisa mais linda do mundo. Ai, gostoso. E agora veio Olivia. Gael significa Gabriel ou não? Não tem nada a ver. Não, Gael era o anjo da cura da Legião de Miguel. Nossa, que lindo o significado. Eu não sabia, eu pensei que era só modinha, assim, Não. sabe? Eu acho que muita gente não sabe, eu me emociono quando eu falo isso. Eu acho que muita gente não sabe. Quando a gente escolheu, não era modinha, veio a modinha meio que junto. O significado eu acho que é bondoso, alguma coisa assim, mas assim, o nome mesmo era de um anjo da Legião de Miguel. Olha. E eu engravidei depois de muitos lutos muito pesados, então fez todo sentido quando a Nossa, gente quero descobriu saber. ele. Vamos lá, me conta. Você, Maiara, é de São Paulo? Sou de São Paulo, nascida na Paulista. Não, como assim? Você nasceu na Paulista? Nasci no hospital na Paulista, no Santa Catarina, eu que na também. época tinha Eu maternidade. também nasci na Santa Catarina, em 85. Eu nasci em 90. Ainda tinha maternidade lá. Não tem Ainda mais? Tinha. Não, se eu não me engano, faz uns 10, 12 anos que não tem mais. E você cresceu em que bairro aqui de São Paulo? Eu cresci, passei a minha infância em São Caetano, que é onde a minha mãe morava. Minha família materna morava em São Caetano, minha família paterna morava em São Caetano, e eu morei lá até os meus 7 anos. Tá. E aí você mudou pra onde? Depois eu me mudei para Sorocaba, que a minha mãe casou de novo. Né? Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 8 meses. Nossa. Foi um caos, né? Ela inventou um monte de mentira que eu só fui descobrir muitos anos depois. E aí ela voltou com o ex-namorado dela, eles casaram, nos mudamos para Sorocaba, moramos 5 anos lá. E no finalzinho de 2011 para 2012, 2001 para 2002, nos mudamos para Fortaleza. E aí eu morei lá um tempo até eu voltar também. E aí eu até brinco, assim, né? É muito brincadeira, mas eu saí do Paraíso, que eu amava morar em Sorocaba, morava num condomínio super legal. Eu tenho minha amiga da vida no mesmo condomínio até hoje. E eu fui de avião pro inferno quando eu cheguei em Fortaleza e minha Sério? vida mudou da água pro vinho. Você vai contar tudo aqui. Começando assim, né, lá pelo início. Você nasce aqui, sua mãe, seu pai juntos, e com 8 meses sua mãe se separa. Isso. Bom, os meus avós tinham uma vida normal, de um casal normal, com 3 filhos. E eles sempre fizeram tudo pelos filhos, porque o meu avô sempre foi muito pobre na infância. Eu acho importante até contextualizar. Então, eles fizeram tudo que eles podiam pelos filhos. A minha mãe, depois de muitos anos, assim, passando tudo que eu passei, a minha avó comentou comigo que a minha mãe, durante a adolescência, tinha alguns comportamentos, não sei, meio um pouco mimada, um pouco explosiva. E aí ela começou a namorar com meu pai. Ela namorou um rapaz
Ela namorou um rapaz, terminou com ele, conheceu meu pai, namoraram pouco tempo, decidiram casar, casaram. Poucos meses depois, ela descobriu que estava grávida de mim. Nasci, e aí com 8 meses eles se separaram. Ela voltou para casa dos meus avós e logo depois ela até voltou a namorar com esse primeiro namorado dela antes do meu pai. Quando ela voltou para casa dos meus avós, ela contou a história que meu pai chegava bêbado quase todo dia em casa, porque ele não me queria, porque eu era menina, que ele não me registrou na maternidade, que quando ele soube que era menina, ele foi embora da maternidade, porque durante toda a gestação ela não conseguiu descobrir o sexo, descobriu ali na hora do nascimento. Eu descobri tem uns 3 meses que ela sempre soube o sexo. Até hoje eu descubro coisas assim que eu falo, não, gente, não é possível. Então, ela sempre contou essa história. Eu não sei se era... Eu acho que ela acredita de fato nessa história. Porque quando ela conta, você nunca vai falar que é mentira. Só que ela começou a me contar essa história quando eu tinha por volta, sei lá, de 3, 4 anos. Eu, com a idade do meu filho, eu lembro ela falando, seu pai não te quis porque você era menina. Eu falo, gente, mesmo que isso fosse verdade, você não fala isso para uma criança. Você fala que o pai morreu, que o pai mora longe, você inventa qualquer coisa, mas você não fala isso, né? E aí eu cresci muito envenenada. Meu pai, ele me visitava, eles tinham ali a guarda, né, proposta na época, que eram visitas quinzenais. Meu pai me pegava, me levava para casa dos meus avós paternos, que ele também voltou a morar com eles. E eu me lembro que eu gostava muito de ir para lá. Eu me lembro que a família se reunia, a gente ficava assistindo o show da Xuxa, que eu amava, e todo mundo ficava me tratando como se eu fosse uma paquita. Então era tudo muito festejado, assim, quando eu estava lá. E aí, quando eu tinha por volta de uns 4 para 5 anos, esse episódio eu já não lembro, mas é o que minha mãe sempre me contou. Eu cheguei em casa e falei, eu não quero mais ir para casa do meu pai. Ela sempre disse que nunca entendeu o motivo, que ligou lá, que tentou descobrir o que tinha acontecido e nunca descobriu, mas não me forçou a ir mais. E desde então a gente foi, não perdendo contato, mas foi esfriando a relação porque eu fui deixando de ver o meu pai. Com 7 anos eu me mudei para Sorocaba, a minha mãe, com o ex-marido dela, né, o meu padrasto. E aí sim a gente perdeu muito mais o contato, porque eu já estava numa idade que eu entendia as coisas. Eu falava, não quero falar com meu pai. Ele não está aqui na festa de Dia dos Pais da minha escola, ele não me quer e eu sou uma menina... Eu sou boa filha, por que ele não me quer? Então, eu sempre fui muito revoltada com esse assunto. Eu sempre fui uma criança boa, mas eu tinha uma revolta interna muito forte. E aí eu fui crescendo com isso. Filha única. Filha única. Eu tenho um irmão por parte de pai, mas ele é 7 anos mais novo. Hoje eu não tenho mais contato. E aí morei em Sorocaba durante 5 anos. Ali eu percebi algumas coisas na relação, algumas brigas, mas eu achava que era normal, continuava vivendo. Eu amava minha escola, meu condomínio, minhas amigas. E aí o ex-marido da minha mãe, ele decidiu abrir empresa em Fortaleza, que era uma área boa, e nos mudamos para lá. No que eu cheguei lá, passaram 9 meses, eles se separaram. A minha mãe não quis voltar, mas a minha mãe não trabalhava, sempre foi bancada pelo meu avô, mimada. E aí ela começou a ter comportamentos muito diferentes, assim. A minha mãe nunca foi uma mãe amorosa comigo, mas ela sempre foi zelosa. Então, por isso também que nunca ninguém percebeu nada estranho. Eu sempre fui uma menina em dia, com a escola em dia, ela acompanhava, ela era muito presente na escola. Eu falo para as pessoas, né? Eu falo da minha mãe, mas a minha mãe não tem a imagem de bruxa. Ela nunca transpareceu mentir da forma como ela mentia. Até então ela era uma boa mãe, só que não era uma mãe de toque, de carinho e tal. Só que ela começou a me deixar. Então ela começou a arrumar namorados muito mais novos do que ela, levava para dentro de casa. Eu não gostava, mas eu não tinha o direito de não gostar. Eu me sentia muito desconfortável e muito constrangida em muitos momentos, e graças a Deus nunca aconteceu nada, e isso nem passava pela minha cabeça na época, que poderia acontecer algum tipo de abuso comigo. Mas eu ficava ali muito incomodada com aquela situação. Já aconteceu de eu passar pelo quarto e eu ver cenas. Você tinha seu quarto? Tinha meu quarto. Quantos Ela não anos? sabe disso.
eu tinha, quando ela separou do marido dela, eu tinha 12, no final dos meus 12 anos. Você já entendia, né? Já, que tá acontecendo. já entendia. Isso eu nunca contei pra ninguém. Então, aquilo tudo me incomodava demais. E ela começou a me deixar, até um dia que ela conheceu um cara que começou a ficar mais sério. Eu tinha entre... Ali eu já devia ter uns 13 anos, o cara devia ter uns 24, 25 e minha mãe 36. Então ele ficava no Nossa, meio termo diferente, ali. né? Quase o irmão mais velho. Exato, ele ficava ali no meio termo entre a gente, né? E eu sempre fui muito madura. Porque eu sempre, apesar de nunca entender, eu sempre percebia um comportamento infantil, imaturo na minha mãe. Então eu sempre fui muito responsável. E eu sempre tive dentro de mim aquela revolta que eu comentei, e eu tinha que fazer tudo certo, porque se eu desandasse, eu ia falar, tá vendo? Por isso que meu pai não me quis. Mas se eu fizer tudo certo, eu vou esfregar na cara dele que ele perdeu uma puta filha. Mas com 13 anos. Com 13 anos, eu era muito assim, eu vou fazer tudo certo, onde ele vai perceber. Alguém te Assim, falava isso ou você não, desenvolveu sozinha? isso era meu. Isso era meu. E como eu tinha meus avós maternos muito presentes, que eram minha vida, faziam tudo por mim, e eu via alguns problemas ali familiares entre os filhos deles, né? Eu queria dar orgulho para eles. Seus tios. Meus tios e minha mãe, né? Então eu nunca me dei ao luxo de fazer nada errado, porque eu falava, eu vou honrar os meus avós, eu vou honrar tudo que eles fizeram por mim, porque eles me sustentavam, né? Enfim, aí a minha mãe conheceu esse cara, colocou ele pra dentro de casa e ela simplesmente esqueceu que tinha filha. Esse de 26. Esse de 26. 25, 26. Então, assim, eu chegava da escola, tinha almoço pra ele, até porque ele trabalhava num serviço que ele passava, às vezes, pernoitava nesse serviço. Então, ela fazia um almoço, embalava tudo, levava tudo pra ele, não tinha nada pra mim, eu tinha que fazer o meu almoço, eu tinha que lavar o meu uniforme, eu tinha que Pra fazer fazer as o minhas almoço coisas. só pro pra namorado? ele. Se sobrar, sobrou. Agora, assim, se ficasse numa quantidade que ele comia, levava tudo pra ele. 13 anos ainda. 13 anos. E você sabia cozinhar já? Ia pro fogão? Eu sabia fazer muito básico, né? E é engraçado que eu já recebi alguns comentários assim, mas você acha que sua mãe era sua empregada? São poucos comentários, né, de hater. E aí Sempre as minhas tem, né? amigas, falando em hater, só pra não fugir muito do assunto, me falaram, Mayara, cuidado, quando você criar essa página, vai vir muita gente te julgando. Eu falei, gente, eu cresci com uma hater. Vocês acham que o hater desconhecido vai me atingir? Tá em casa. Não vai. Mas nessa idade, além dessas questões do namorado, né, que já são graves por si só, ela te falava alguma coisa? Ela te diminuía? Ou era Não. tranquila, assim? Ela era... Ela era uma mãe ausente. Ela trabalhava? Não, meu avô que bancava ela. Ah, então isso que eu quero saber. Ela não era bem sucedida, Não. ela era... Ela parou de trabalhar herdeira, quando, né? quando eu nasci. E ela sempre falou, não, eu parei de trabalhar pra cuidar de você. Você é filha única? Sou filha única. Graças a Dela, Deus, sim, né? né? E seu pai nessa história toda aí? Nessa altura do campeonato, eu já não tinha mais contato com ele. Eu não queria ver ele pintado de ouro. Você não queria? E ele não queria. buscou? Chegou uma hora que ele parou. Quando eu morava em Sorocaba, ele ainda tentou me procurar algumas vezes, mas eu não queria mais. Eu era muito revoltada. Por quê? Porque ele não me queria. Ele tava me procurando pra quê? Ah, pelo que você acreditou na história da sua mãe. Exatamente. Tá. Porque assim, era isso. A minha mãe não era uma mãe carinhosa, mas ela era uma mãe muito presente. Por que eu ia desconfiar dela? Claro. Por que ela ia Quem desconfia da inventar? mãe, né? É difícil. É óbvio, né? Mãe é mãe, mãe é amor absoluto. Todo mundo te fala isso. Valoriza sua mãe, olha o que ela faz, né? Sim. Poxa, ela separou porque o teu pai não te quis, então ela tava ali do seu lado. Né? Dia dos Pais era meu avô, meu padrasto e minha mãe que tava ali. Não era meu pai. Cadê ele? Né? Sim. Teve uma falha do seu pai também. Teve. E a gente vai falar sobre Tá bom. isso. E aí, enfim, ela fazia o almoço, levava tudo para esse cara, às vezes não sobrava, então eu que tinha que me virar. Ela me levava pro inglês, eu fazia vôlei na escola, era sempre falando, eu não sou sua empregada, eu tô cansada, eu tenho que fazer tudo para você. E quando esse cara estava em casa, eles passavam o dia inteiro trancados no quarto. Então eu morava com 2 pessoas, porém sozinha. Tá.
E aí você me perguntou se ela me diminuía e tudo mais. Não, ela não me diminuía, pelo contrário. Ela queria que as pessoas me vissem, porque quando as pessoas me vissem, todo mundo falava, nossa, como você parece sua mãe? Nossa, vocês parecem irmãs. Então isso, assim, enchia ela. Quando alguém me falava isso, eu queria ir embora. E ela competia muito comigo. Então, eu comprava uma roupa, eu vestia uma roupa, ela vestia a roupa igual. Era sempre uma competição muito forte ali que eu não suportava. E aí o tempo foi passando, eu vi aquele relacionamento extremamente caótico de ciúmes dos dois. Ela ficando cada vez pior, possessiva. E aí teve uma vez que teve um episódio da praia que eu conto na minha página. Eu fui até o mar, ele foi atrás, ele falou comigo, voltou pro quiosque. Quando eu voltei, depois de uns minutos, a minha mãe já não olhava mais na minha cara. E aí, nessa ida até o mar, ele falou assim pra mim, eu tô querendo sair escondido da sua mãe. Você não me passa um pano? Não, né? Você quer sair, você se vira, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Ele voltou e falou pra minha mãe, então, você confia na Maiara? Eu cheguei lá, falei pra ela que eu queria sair escondida, ela falou que me encobertava. Que canalha! Só que eu só fui descobrir que ele falou isso, sei lá, uns 8 anos depois. Porque ela nunca me contou, ela passou, sei Ela lá, só fechou a cara. 15, 20 dias sem falar comigo direito. Me tratando que nem um lixo e eu sem entender nada. Eu sabia que ele tinha falado alguma coisa, mas eu não sabia que ele tinha invertido a situação, né? E você não contou, mãe? Ele falou que quer sair. Não, porque ela não ia acreditar em mim. Porque Caramba. tudo que eu falava era sempre assim. Você não quer minha felicidade, você é egoísta, você é mimada, você quer tudo pra você. Você quer me ver sozinha, porque você só quer que eu fique com você. Eu falo, então tá bom. Assim. Uhum. Então, tudo que eu falasse ia voltar contra mim, eu ficava quieta. Cansou. O tempo passou, eles ficaram juntos por volta, sei lá, de uns 2 anos. 1 ano e meio depois, mais ou menos. Eu tava no meu quarto. Eu sempre dormi meio cedo, assim, e super pesado. Nesse dia, por sorte, eu acho que eu tava acordada. E eu ouvi um Maiara. Gente, tem alguém me chamando. Eu abri a porta do meu quarto, escutei de novo. Eu abri a porta do quarto dela, ela estava deitada na cama e ele estava em cima dela, enforcando ela. Gente, eu tinha, na época, 14 anos. Ele tinha 1,80, 1,85 e ele era lutador de jiu-jitsu, na época, se eu não me engano, faixa roxa. Meu Deus. Não me perguntem como. Eu sei que eu agarrei nele e joguei ele longe. Eu falei um monte pra ele, enfiei o dedo na cara dele, falei pra ela ficar quieta, coloquei ele pra fora de casa e ela veio e falou: não, você não pode falar assim com ele. Meu Deus. Vou passar o pano Aí eu falei, ainda pro então, vamos cara. fazer o seguinte, amanhã eu tenho aula, vocês querem brigar, vocês querem se matar, se matem lá no carro, porque aqui na minha casa não. E aí é outro ponto, tem gente que pergunta, mas a casa era sua? Era. Claro que era minha, não importa Óbvio a idade, que era, onde eu gente. morava, Sim. era a casa onde eu deveria ter segurança. Né? Então, sim, a casa era minha, até porque se a gente for falar de pagar conta, então a casa não era nem dela, porque quem Era do seu pagava era avô. meu avô. Né? E ele só pagava porque eu estava lá. E eu coloquei os dois pra fora, falei, briguem no carro, se matem, façam o que quiserem, só por favor estejam aqui às 7 para alguém me levar pra escola, né? Ainda é responsável ainda. E vambora. Sempre fui super boa aluna. E aí, assim, fiz. Coloquei os dois, eles foram pro carro, brigaram, se estapearam no carro. No dia seguinte de manhã, minha mãe me levou pra escola, falou que ele estava saindo de casa por minha causa. Isso em Sorocaba ainda. Não. Em Fortaleza. Ah, já tá em Fortaleza. Não, tá. mas por sua causa. Por minha causa. Ela tava morrendo, você foi acudir e a culpa é sua. Ele saiu de casa por minha causa. E aí ele ficou fora de casa, não vou lembrar agora, mas eu acredito que uns 15, 20 dias. E ela falando, não, porque ele não volta por sua causa. Porque você enfiou o dedo na cara dele, porque você é isso. Porque... Até E te que tratando super mal. não tava me tratando mal, mas assim... Ai, que saco que você fez isso, sabe? Mas... Eu acho que ela sabia que eu tinha feito certo, mas ela tava odiando que ele não tava mais ali. Tá. É a minha percepção. E aí, eu falei, quer saber? Eu não aguento mais viver assim. Eu já tava sozinha há muito tempo, vivendo naquela casa, sozinha, com 2 pessoas, cuidando de mim. Eu falava, eu quero ser cuidada um pouco, eu não aguento mais ficar cuidando e de olho nas pessoas grandes, sabe? Aí
Eu virei pra ela e falei, mãe, tô com saudade do vovô e da Yayá. Yayá era minha avó. Quero morar com eles, tudo bem por você? Claro, tudo bem. Nossa, quando que você vai? Então, agora, final do ano, eu vou encerrar a escola. E faltava pouquíssimo tempo, tipo 15, 20 dias. Eu falei, eu encerro a escola, arrumo minhas coisas e vou. Liguei pros meus avós, eles não sabiam de nada. Falei com eles, vovô, Yayá, posso morar com vocês? Tô morrendo de saudade. E eles sempre souberam do apego que eu tinha com eles. E que eu, assim, não era que eu era desapegada da minha mãe, mas eu sentia muita falta deles, desde quando eu saí da casa deles. Nossa, eles ficaram, assim, muito felizes, né? A minha avó já foi ver matrícula na escola pra mim, tudo bonitinho. Falou, mas a sua mãe deixou? Eu falei, claro, ela deixou, tá tudo ótimo. No dia que eu fui embora, arrumei as minhas coisas, o cara chegou em casa. Ele chegou, acho que uns 3 dias antes, inclusive, não falava comigo. E aí, no dia que eu fui embora, eu fui tomar café da manhã com a minha mãe, antes de ir pro aeroporto. Eu falei, você quer saber porque eu tô indo embora? Ela falou, não tá com saudade do vovô da Yayá? Falei, não, tô indo embora por isso, isso, isso. Eu cansei de ficar sozinha, eu cansei disso, passei por isso. Falei um monte. Ai, mas por que você não me avisou antes? Começou a chorar. Não, mas agora sim você vai falar. Gente, se fosse eu, dane-se que a passagem tá comprada, sabe? Põe o cara pra fora de casa, fica aqui, muda a vida. Ai, mas agora com a passagem assim, agora vamos pro aeroporto, né? Não sei. Querendo fazer um draminha, mas tá entendeu? bom. O drama ali já não tava me convencendo muita coisa. Fui embora. Fui morar com os meus avós, isso no começo do ano. Né? Nas férias de julho, eu falei pro meu avô, vovô, posso visitar minha mãe, né? Já tem 6 meses. Ele, claro, vamos comprar sua passagem e tal. Falei com a minha mãe. Meu avô, coitado, bancou tudo de judiação. Tá vivo ainda ou não? Não, ele faleceu já tem 8 anos. Tá. E aí, compramos a passagem, fui pra lá. No dia que eu cheguei, falei, vamos ver, né? Se a gente melhora a relação. Passei um tempo longe, enfim. Cheguei no aeroporto, acho que era umas 10h30 da noite. Ela foi me buscar, ela me deixou na porta de casa, tirei a minha mala, que eu ia passar um mês. Ela falou, então, eu vou sair com o fulano. O mesmo? O mesmo. Fica em casa e me espera. Tá bom, só que ela me deixou sem a chave. Então, eu cheguei no aeroporto, fiquei na casa da minha vizinha até, 2, 3 da manhã. Você bateu lá? Até... Na vizinha? Bati. Eu já tinha avisado ela, né, que eu tava chegando. Ela era minha amiga. Ah, tá. Só que daí eu bati lá e falei, então, minha mãe acabou de me deixar aqui, eu tô sem chave. Posso ficar na sua casa? Sim. Fiquei lá até 2, 3 da manhã, esperando os 2 bonitos voltarem. E aí, nossa, que saudade, fica aqui, vai ser ótimo. E, cara, mal fiquei com ela nas férias, né? Eu chego, a recepção já é essa. Enfim, fui embora das férias. E quando foi mais ou menos em agosto, setembro, um belo dia, tô em casa e me liga a amiga da minha mãe. Má, tá tudo bem, fica tranquila, mas a sua mãe tá no hospital, internada, porque ela tentou se matar. Eu falei, tá, como? Ela tomou chumbinho. Eu não sabia nem o que era chumbinho. Falei, o que é chumbinho? Quantos anos você tinha? Eu tinha 15. E assim, até então eu não tinha contado nada para os meus avós. Porque eu sempre falei, eu não vou dar esse tipo de notícia. Eu não vou queimar minha mãe. Porque se meu avô souber tudo que ela tá fazendo, ele vai tirar ela de lá à força. Vai deserdar ela. Eu vou causar uma confusão gigantesca na família. Eu falei, eu não quero esse BO pra mim. Então eu lido com ela, eu resolvo o que tem que resolver. E não vou envolver Mas ninguém. tava até então felizona na casa do vô. Tinha quarto pra você, tudo lá. Tinha quarto, imagina, mimadíssima. Deus no céu, Maiara na terra, meus primos até hoje. Eu não falo com quase ninguém, porque ciúmes da família inteira de mim com meu avô. E aí, eu falei, gente, o que eu faço, né? Eu tinha que sair dali, porque eu tinha que fazer ligação, eu tinha que falar com a amiga da minha mãe, a minha avó podia ouvir, porque era um apartamento. Aí eu liguei pra uma amiga minha, falei, amiga, aconteceu isso, 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 posso ir pra sua casa? Ela falou, pode. Eu acho que era uma quinta ou sexta-feira. Aí eu falei com a minha avó, falei, Yayá, a fulana, minha amiga, vai fazer uma pizzada na casa dela hoje, você me leva lá? Te levo, tá bom. Eu falei, mas eu vou dormir lá, tá? Não, tá bom. Cheguei lá, fiz um monte de ligação, liguei pro cara.
ameacei ele. Falei, E se ele você falou não o quê? Não lembro. Eu tava tão nervosa. Eu tremia, não conseguia respirar. Eu só lembro que eu ameacei porque eu falei pra ele que se ele não sumisse, eu ia sumir com ele. Como? Não sei. Óbvio que eu não ia fazer nada. Mas na hora ali Ele trabalhava com o quê, do esse cara aí? nervoso, ele era da aeronáutica. Militar? E eu não sei se é bom falar isso aqui, mas enfim, depois corta se precisar. Tudo bem. Não tem identificação nenhuma, gente. passar Não tem o como nome só. saber. E aí, enfim, dei uma ameaçada nele e ele de fato sumiu. Conversei com a amiga da minha mãe, conversei com a minha mãe e ali sim eles realmente terminaram. A minha mãe descobriu uma traição e por isso que ela tinha tomado chumbinho. Nossa. Eu queria que ela voltasse pra cá. O meu avô já tava de saco cheio de bancar a minha mãe lá sem ela fazer nada e queria que ela voltasse pra cá. Só que ela não voltava de jeito nenhum. Ela tava tipo adolescente, estou vivendo tudo que eu não vivi loucamente, ninguém me enche. Falei, gente, eu vou ter que ir lá buscar minha mãe pra ela voltar comigo, não tem outro jeito. Chegou o final do ano, fui conversar com meu avô que eu queria voltar pra lá pra morar com a minha mãe. Nossa. Meu avô ficou revoltado, ficou arrasado. Como assim você vai embora? Meu tio me ligou pra me falar um monte. Você vai dar um piripaque no seu avô e assim. Conversei com ele, falei, vovô, eu preciso. Você não quer que minha mãe volte? Ela tá voltando? Não tá. Então deixa eu ir pra lá, porque eu vou trazer ela junto comigo. Se eu não for pra lá, você não vai conseguir trazer ela. Ele falou, você tem razão, então vai. Peguei as minhas coisinhas, me mudei de novo. Larguei a escola, fui para uma escola nova, tudo para ficar lá, para convencê-la de voltar comigo. Então eu fui, passei um ano de novo. E no final desse ano, eu consegui voltar com ela para São Paulo, para casa dos meus avós. Quando eu voltei para cá, passado um tempinho, ela, enfim, continuava com esses namoros com caras muito mais novos e cheia de ciúmes e completamente caótico. Os meus avós começaram a perceber que o comportamento dela estava diferente, ela se vestindo igual eu me vestia, competindo sempre comigo. Mas na cabeça deles, eu acho que eles pensavam, ela foi mãe nova, ela foi mãe com 23, na época era idade super normal. Mas eu acho que ela tá querendo curtir um pouco a vida, então vamos ficar de olho aqui. Ela começou a trabalhar no pet shop, porque meu avô falava, cara, vai trabalhar, se ocupa, você não precisa, é o teu dinheiro, não precisa dar nada em casa, mas, né... Vai se ocupar, claro. Exato. E aí ela foi trabalhar no pet shop, que ela ama cachorro. Um belo dia, eu tava indo deixar minha avó na hemodiálise, porque nesse meio tempo a minha avó ficou doente, começou a fazer hemodiálise, eu que cuidava de tudo, meu avô trabalhava, então... Eu pegava os remédios da minha avó, eu que fazia compra de supermercado pro mês, eu que cuidava da logística, porque eles já eram idosos, né? Sim. Morava só vocês três? Só nós três, depois a minha mãe veio, né? Ah, tá. E aí eu recebo uma ligação da chefe da minha mãe. Má, tá tudo bem? Tá, por quê? Não, sua mãe nunca atrasou e hoje ela não veio trabalhar. Putz. Eu falei, ai, gente, é a história com o cara de novo. Eu já sabia, assim, né? Já tinha anos passando por uma situação difícil. Eu falei, pode deixar, eu vou atrás dela. Falei, vou na casa do cara. Cheguei lá, o carro dela estava estacionado. Toquei a campainha, veio a irmã dele atender a porta, só que a irmã dele tinha uma deficiência, não lembro o nome da doença, mas era um retardo. Então, assim, ela tinha 12 anos, ela tinha 18 anos, agia como se tivesse 10. Tá. Aí eu falei, oi, fulana, tudo bem? Minha mãe tá aí? Ela falou, tá sim, dormindo, no chão. No chão. Aí eu entrei que nem um furacão dentro da casa, né? Porque eu já sabia que ela tinha feito besteira de novo. Cheguei lá, minha mãe estava. Imagina uma pessoa, assim, com um copo de água, tomando remédio pra dormir, um monte de remédio. Ela põe o copo de água do lado, senta no chão, e aí eu acho que ela começa a dormir sentada, então ela tava sentada, caída, um monte de comprimido do lado, um monte de comprimido ainda meio que derretido, grudado no copo. Sentada aqui na frente, e aí na frente, assim, de onde ela tava sentada, tinha uma porta. Eu abri a porta no desespero, e era o cara, o namorado dela que tava lá. E eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda! Ele pegou ela, colocou ela em cima da cama. Eu dava tapa na cara dela, assim, pra ver se ela acordava. Eu puxava o cabelo. Eu puxava o dedo do pé, eu beliscava. Eu queria que ela acordasse. E ela não acordava.
Eu só ficava pensando, o que eu vou falar pros meus avós? Que agora eles vão saber, né? Ela tá aqui. E o namorado, peraí, ele vendo essa cena, ele não fez nada até você chegar. Ele não sabia. Por quê? Eles brigaram. Ela, louca de ciúmes, ele esqueceu o celular na padaria num dia anterior. Ela ligou, uma mulher atendeu e desligou. Ela já achava que era traição. Ela foi lá antes de ir pro trabalho para brigar com ele, pedir satisfação. Ele também tinha uns turnos estranhos de trabalho. E aí ele falou, olha, vai pro seu trabalho, trabalha, na volta você passa aqui, eu te levo na padaria para você ver que de fato eu estava lá com meu cunhado, assim, assim, assado. Eu acabei de chegar do trabalho, eu vou entrar no meu quarto, eu vou tomar um banho, você vai trabalhar e depois a gente se fala. Aí ele entrou no quarto, fechou a porta, foi tomar banho, viu que tava silêncio, deitou e dormiu. Só que ela sabia onde ficavam os remédios controlados que a irmã dele, que tinha deficiência, tomava. Ah, tá. Uhum. Ela foi lá, pegou os remédios, aí eu perguntei pra menina, né? Falei, você sabe o que ela fez? Ela falou, ela tava com dor de cabeça, ela pôs todos os meus remédios dentro do copo e tomou. Meu Deus. Falei, que ótimo, né? Falei, o que eu faço agora, Gente do gente? Ele falou, vamos chamar a céu, ambulância. que Eu falei, trabalhão. não. Enfia ela dentro do carro que eu levo pro hospital. Aí, fomos pro hospital, levei ela dentro do carro. Chegou lá, eu não vou me estender muito nessa história, mas assim, foi tão caótico que meu avô tinha mudado o plano de saúde, tinha 3 meses. Aliás, tinha 1 mês e meio. E a carência era de 3 meses. Tá. Então, assim, não cobria, só cobria a Emergência. emergência. E ela precisava de UTI. O hospital não podia aceitar a UTI e não queria aceitar ela no particular, porque na época custava quase R$4.000 o dia e eles não tinham garantia se meu avô tinha dinheiro ou não. Enfim, foi um caos que eu vivi durante 1 dia e meio. Mandei ela pro SUS, que eu era amiga do filho do prefeito de uma cidade do lado. Falei, pelo amor de Deus, interna minha mãe, depois eu mudo. Resolvi tudo. Quando eu consegui tirar ela do SUS para mandar para o particular, quando eles aceitaram, ela foi de ambulância à UTI e ela começou a morrer dentro da ambulância. Chegou lá no hospital, tiveram que reanimar ela. Ela ficou internada quase 15 dias. E aí, nesse meio tempo, eu fazia faculdade. Então, de manhã eu levava minha avó na hemodiálise, que era no mesmo hospital. Aí eu voltava para casa, fazia tudo de casa para quando a minha avó chegasse, tá tudo bonitinho. Tinha uma funcionária de casa, mas a logística ali, eu que estava comandando. Aí eu ia para a faculdade, eu visitava minha mãe na UTI no horário, depois eu voltava de novo, eu ia para a faculdade, na volta da faculdade eu dormia no hospital quando ela já tinha sido transferida para o quarto. Eu passava a noite acordada, porque como ela tomou um monte de remédio, ela ficou sem coordenação motora, então ela sentia sede, era aguinha na boca. Ela sentia fome, era comidinha na boca. Tinha um cabelo no olho dela, era eu que tinha que tirar. E ela não falava nada? Não. Quando ela abriu o olho, a primeira coisa que ela falou foi, cadê o fulano? Nossa, perdida. Nossa, pelo muito cara. dependente Gente, assim, emocionalmente. desculpa, mas na hora, eu só pensei, por que você não tomou um pouquinho mais de remédio? Né? Porque era uma coisa que me consumia Muito, né? muito. E quando ela voltava e perguntava isso, eu não pensava isso por mal. É porque eu sabia que ela ia fazer de novo. Uhum. E eu não queria que ela ficasse presa numa cama, dependendo de mim, a minha avó assistindo a filha dela vegetando. E tava a um passo disso. E tava um passo disso. E eu falei na frente da médica, na frente da minha avó e na frente da enfermeira. Falei pra ela, se você quer fazer isso, a gente mora no 12º andar. Sai correndo e se joga de cabeça. Falei, porque se você ficar presa numa cama, eu não vou perder a minha vida cuidando de uma pessoa que nunca pensou em mim. Porque na hora de você fazer isso, você não lembra que você tem filha. Então eu não vou lembrar que eu tenho mãe. Só que, obviamente, que eu ia cuidar, né? E aí, enfim, todo esse caos. Depois desses acontecimentos, a minha tia, irmã da minha mãe, que eu também não tenho mais contato, ela começou a colocar uma pulguinha atrás da minha orelha. Ela falou, Mayara, olha tudo que sua mãe tá fazendo. Olha todas as mentiras que ela te contou. Porque eu fui descobrindo mentirinha de relacionamento e tudo mais. E eram mentirinhas assim também. Eu vou não sei aonde. Mas ela ia para outro lugar. Coisa de adolescente. Uhum. Ela falava, olha todas as mentiras. Ela falou, será que a história do seu pai é verdade? Ela falou, porque ele sempre foi uma pessoa muito legal. Todos os nossos amigos gostavam dele. Ele era muito querido por todo mundo. Se eu fosse você, eu começava a duvidar. Vai atrás dele. Escuta a história dele. Né? E eu fiquei com isso na cabeça.
Só que eu tinha uma trava tão grande com ele que eu não conseguia ir atrás dele. Porque eu falava, pra que eu vou atrás dele? Ele não me quis. E aí eu mandei um e-mail pro meu tio, o irmão mais novo do meu pai. Falei, olha, eu preciso falar com meu pai e tudo mais. Você me passa o e-mail dele? Aí ele me passou. Mandei e-mail pro meu pai. Eu não lembro o que tem no e-mail. Eu devo ter esse e-mail ainda na minha caixa, mas eu não tenho coragem de abrir ainda. E aí eu comecei a trocar uns e-mails com meu pai. E nesses e-mails, ele começou a ser meio divertido. E eu comecei a ter um relacionamento próximo, divertido, só que com um certo cuidado que eu já não tinha mais. Aí um dia ele virou pra mim e falou assim, posso pegar seu telefone e te ligar? Aí eu, meu Deus, ele vai me ligar. Eu fiquei gelada. Eu tremia. Parecia, sei lá, que uma pessoa, assim, um extraterrestre ia me ligar. Falei, pode. Aí a gente começou a conversar por mensagem e tal, até um dia que eu falei assim, eu quero conversar com você pessoalmente. Ele falou, tá bom, vamos marcar e a gente se encontra. E aí ele foi me buscar um dia, fomos num restaurante, e aí eu tava esperando chegar ele, a minha madrasta e o meu irmão. Porque com mais gente, dá uma quebradinha no clima, né? Não, chegou ele sozinho. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer sozinho com esse homem, gente? Eu não sei nem quem ele é direito. E aí a gente sentou no restaurante, ele falou assim, quer uma cerveja? Eu falei, não, obrigada, eu quero uma coca. Ele falou, não, eu quero uma cerveja que eu tô muito nervoso, moço, por favor. Eu falei, Como é que foi você encontrar com ele assim, ver ele? Que até então você não tinha visto mais. Eu tinha visto alguns anos antes porque eu processei ele. Pra pedir pensão. Ele parou de pagar a pensão que ele depositava na conta do meu avô. Meu avô me avisou muitos meses depois, porque ele falou, Maiara, eu não sei se ele tá vivo, então é melhor você descobrir. E aí eu processei ele. E no dia que a gente se encontrou, foi muito estranho no tribunal, porque eu olhava pra ele e falava, gente, ele é meu pai, mas eu não sinto nada. Só que depois de muitos anos, assim, quando eu me reaproximei dele, eu entendi que não sentir nada já foi um passo. Porque antes eu sentia muita mágoa, muita revolta, muito ódio. Então, olhar pra ele e não sentir nada... Você fez terapia? Foi mais leve. Fiz um tempo. Nesse meio tempo que minha mãe tentou se matar, que ela ficou no hospital, eu fazia terapia. Então, eu já tinha começado a cuidar um pouco disso. E aí, eu esqueci que você tinha perguntado. Como é que foi ver seu pai? Ver meu pai, exato. Nesse encontro agora. Então, eu tinha visto ele no processo. E no processo eu falei pra ele, eu não tô te processando por dinheiro. Eu tô te processando pra te espezinhar. Porque já que você não me quis, agora você tá aqui por minha causa. Ele tentou conversar comigo, eu não quis. E aí, nesse dia que eu encontrei com ele de novo, eu tava muito nervosa. Era, de fato, como se eu estivesse encontrando um extraterrestre, assim. O que eu espero dele, como é que ele é, como é que ele gesticula, como é que ele fala. Eu não sabia nada. Aí, a gente chegou no restaurante, ele pediu a cerveja, enfim, que ele tava nervoso. E ele falou, o que você quer saber, filha? Ele sempre me chamava de filha. E quando ele me falava filha, eu queria socar ele. Eu falava, não sou sua filha. Porque você não quis, né? Mas eu engoli e falei, eu quero saber tudo desde o começo. Ele falou, desde quando você nasceu? Eu falei, não, desde antes. Quando você conheceu minha mãe, como é que foi? E aí ele começou a me contar. Eu não contei nada. Até então, ele não sabia da versão que eu ouvia. Eu só criei a resistência e afastei ele. Porque na minha cabeça ele já sabia, não precisava contar. Sim. Então, ele começou a me contar. Eu não falei nada pra ele aquele dia, porque eu não queria influenciar a versão dele. Nessa época, eu tinha uns 22 para 23 anos. E ele começou a me contar que conheceu a minha mãe, que namoraram, que casaram. Logo depois, descobriu que ela estava grávida. Aí eu falei, e como foi pra você a minha mãe descobrir que estava grávida? Ali, eu vi que ele foi muito honesto. Ele falou assim, Maiara, eu não vou mentir pra você. Eu fiquei muito desesperado na hora. Porque a gente era recém-casado, a gente não tinha nada. Como é que eu ia ter uma filha que eu queria te dar um mundo, mas eu não tinha nem pra mim? O que eu ia fazer? Mas lógico que depois, no segundo momento, eu fiquei muito feliz. Toda a nossa família ficou muito feliz. A gente ficou esperando você. Quando você nasceu, foi uma alegria. Eu falei, foi? Uma alegria? Você falou assim, com esse tom, assim. Não, mas eu falava surpresa. Eu falava, foi? Como se eu não soubesse de nada. Ele falava, foi uma alegria. Tava todo mundo no hospital.
Falei, mas e aí? Eu nasci, o que aconteceu? Ué, você nasceu, aí trouxeram você, todo mundo te conheceu, ficou feliz, eu te registrei. Eu falei, foi você que me registrou? Ele falou, como assim fui eu que te registrei? Óbvio que eu te registrei. E aí é engraçado que tem muita gente que fala, mas você nunca olhou sua certidão? Eu falei, gente, eu escutava essa história, eu tinha 4 anos. A criança com 4 anos não sabe ler. Uhum. Ela não sabe nem o que é uma certidão de nascimento. É. Como é que eu ia atrás? Quando eu passei a ler, quando eu aprendi a ler, eu não queria olhar. Primeiro que eu nunca nem me lembrei que Quem existia. lê a certidão de nascimento? Vamos ser sinceros. Como é que a criança vai saber que tá ali o declarante? Não tem como saber, entendeu? Eu não sei quem declarou a minha. Você sabe quem declarou essa? Ninguém lê isso. Normalmente é o pai, né? Mas... Mas assim, a criança não tem essa informação, né? E aí, ele falou, fui eu que te registrei. Eu falei, tá, legal. E aí quando sua mãe teve alta, fomos embora da maternidade, fomos pra casa. Eu falei, você foi embora com a gente? Ele falou, é óbvio que eu fui embora com vocês, fui eu que levei vocês pra casa. Eu falei... E aí eu comecei a perceber que era uma coisa normal. Só que eu não tinha a história normal. E ele contava assim com muita naturalidade. Aí fomos pra casa e tal. Falei, e depois? Não, a sua mãe começou a ter uns... E ele tinha muitos dedos pra falar da minha mãe. Ele não queria falar mal dela. Uhum. Então, assim, ele falava... Sua mãe começou a ter uns comportamentos que eu não achava muito legal. Ela passava o dia inteiro fora com você. Muitas vezes eu não sabia onde vocês estavam. Enfim, ele contou sobre o comportamento da minha mãe, tentando não denegrir a imagem dela pra mim, porque ele sabia que ela tinha me criado. E aí eu falei das visitas, quando ele ia me visitar, ele falou, Maiara, eu tentei te visitar muito mais do que eu de fato te visitei. Só que eu chegava na casa do seu avô, às vezes eu ia em final de semana que não era meu, não era nem pra te levar, só queria te ver, falar com você, e sua mãe falava, ela não tá, ela saiu. E eu ouvindo a sua voz dentro de casa. Ah, não, ela tá dormindo. E eu ouvindo você rindo lá dentro. Então ela não deixava eu te ver. Ele falou, eu não quero falar mal da sua mãe. E ele deixou isso muito claro. Eu não sei por que ela fez isso. Talvez para te proteger, a gente tinha se separado. Muitos casais acabam, né, misturando as histórias e tudo bem, não tô falando mal dela. E quase que eu falei, pode falar, eu te ajudo. É que não sabia, né? Ele não sabia de contexto. nada. E aí eu falei, por que eu parei de ir na sua casa? Minto, eu não falei por que eu parei. Falei, e por que a gente se afastou? Ele falou, olha, teve um episódio que você foi na minha casa. Sempre quando você ia pra nossa casa, era um evento. E eu lembro disso. Era um evento, tinha festa, sua avó fazia tudo que você queria. E, obviamente, você não queria ir embora, porque ali era casa legal. Na casa da sua mãe era casa onde tinha regra. E você não queria ir embora. E eu tinha que te devolver às 5 da tarde. Nesse dia, você não queria ir embora, chorou horrores. Eu falei, quer saber? Ela é minha filha também, eu não vou devolver ela assim. Que eu vou devolver ela às 7, 8. E assim eu fiz. Desde então, você nunca mais voltou. Nossa. Ou seja, minha mãe não deixou eu voltar por birra. Né? Tipo, não trouxe na hora que eu mandei, não vai mais. Eu falei, tá. E aí, continuei fazendo pergunta, ele foi contando e tudo mais, até que eu entendi que ele foi uma vítima também. E ele falou, eu tentei muitas vezes ir atrás de você. Em Sorocaba, inclusive, eu lembro de uma ligação da minha mãe mega exaltada com ele. E ele falou, só que eu entendi uma hora que você não queria. E eu sempre achei que o seu padrasto tinha tomado esse lugar e você não queria mais saber de mim porque a gente não teve uma construção por uma barreira que existiu ali. Então, para eu não ficar te forçando, eu falei, um dia ela vai me procurar e eu vou respeitar, não tenho mais o que fazer. Aí eu virei para ele e falei assim, então... Eu comi o pão que o diabo amassou. Eu falei, a história que eu sempre ouvi é que você não me queria porque eu era menina. Na hora, eu vi ele assim. Ele ficou incrédulo. Ele me olhava, ele não conseguia falar nada. Ele falou, isso nunca existiu. Eu amava que você era menina. Ele falou, eu sempre quis ter uma filha menina. E aí, enfim, a gente ficou muito, muito ligado aquele dia. A gente foi embora. Trocando WhatsApp todos os dias. Ele me mandava... Ele era mega bem-humorado. Era? Meu pai faleceu. Poxa vida, sinto muito. Ele era mega bem-humorado.
Falei que eu não ia chorar, mas a gravidez não ajuda. Não, mas Eu tô grávido e tô chorando. A aqui. história é muito triste, gente do céu. É um tempo que você não vai recuperar nunca mais. Mas recuperamos. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo, então... A gente teve contato durante 4 anos. Foi maravilhoso. Foi intenso. Foi muito. A gente se via muito, se falava quase todo dia no WhatsApp. Ele era muito bem-humorado. Ali eu descobri de onde eu tenho certos traços que eu não sabia de onde vinham, porque eu sempre fui muito sarcástica, sempre fui muito bem-humorada. A minha mãe não era muito, então eu falava, gente, quem que eu puxei isso? E aí eu vi o meu pai, eu conheci um pai que eu jamais imaginei que eu tivesse. E aí tivemos esse contato, fizemos muitos churrascos que a gente amava. Com 26 para 27 anos eu conheci o meu marido. Começamos a namorar. No comecinho eu contei pro meu pai, falei, pai, quero te contar, tô namorando, quero que você conheça, tudo mais. Levei o William lá. Eles se adoraram. Tiveram assim, deu match os dois. Isso foi em 2017. Comecinho de 2017. E o meu namoro com o William foi muito rápido. Com 2 meses a gente foi morar junto. Com 6 meses ficamos noivos. Uhum. Então, nós noivamos ali mais ou menos no final de... nós noivamos no dia dos namorados de 2017. E meu pai sabia, contei pra ele toda feliz. Ele acompanhando tudo. E em agosto, uma semana antes do Dia dos Pais, foi um sábado, 13 de agosto, se eu não me engano. Eu falando com meu pai no WhatsApp, ele falou assim, o que você vai fazer amanhã? Vem fazer um churrasco aqui. Tudo que ele mais amava na vida era churrasco. O mundo podia estar acabando. Se acendesse a churrasqueira, para ele estar tudo bem. Eu falei, ai, pai, amanhã tem que trocar o óleo do carro, tem que resolver um monte de coisas. Os meus sogros estão aqui, porque meus sogros moravam em Minas. Ele falou, traz os sogros, é bom que eu já conheço, já vai fazer parte da família. Isso era, 10h30 da noite, da sexta. Eu falei com os meus sogros, vamos lá, né? Dia seguinte, vamos conhecer seu pai, tudo bem. Aí a gente foi para esse churrasco. Passamos um dia incrível. Meu sogro conversou horrores com meu pai. Meu pai se emocionou muito contando as coisas pro meu sogro. No final, sei lá o que deu na cabeça do William. Ele pediu minha mão em casamento pro meu pai. Fizeram discursos lindos. Do nada brotou um buquê no meio do churrasco. Um buquê de flores, lindo também. Todo mundo super emocionado. Fomos embora. E nesse dia, o meu pai falou, eu vou te dar festa de casamento de presente. E eu nunca quis mega casamento. Não combina assim comigo. Era uma coisa pequenininha, mas pra gente, eu falei, tá bom. E aquilo pra mim foi tão grande, porque eu falei, eu tenho pai. E não era pelo dinheiro, era porque eu vi as minhas amigas casando com um pai ali, presente. Não, eu vou te dar festa, vamos ver isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, gente, eu tenho pai. E durante todo esse tempo que eu tive contato com ele, esses 4 anos, eu sempre pensei, cara, desde que eu era pequena, eu não sei explicar. Eu sempre tentei me preparar para o dia que eu perdesse os meus avós, porque eu sabia que eu estaria sozinha. Eu não tinha contato com a minha família, parte de pai, minha mãe completamente instável. Agora eu tenho pai. Se eu perder os meus avós, eu vou sofrer muito, mas eu tenho pai. E aí, passamos a semana falando sobre isso, sobre a festa. Eu fiz cotação de buffet, vi convite. Faltava 3 meses para o casamento, porque como era uma coisa pequenininha, não precisava de grandes produções. A gente escolheu a data de 11/11. O meu pai ficou encantado, porque ele era todo esotérico, místico, sei lá. Ele falou, 11/11 é um portal lindo e tal. Eu falei, ai, que legal. E aí, faltavam 3 meses, enfim, fui correndo. Passamos a semana falando sobre isso. Na sexta-feira, na quinta-feira à noite, ele me respondeu, filha, não tô conseguindo ver as coisas direito, porque eu tô aqui no Pará ainda, eu volto amanhã. E aí a gente vê tudo direitinho, mas pode fechar o que você quiser, só me manda, tá tudo certo. Escolhe o que você quiser. Tá bom. No dia seguinte, na sexta de manhã, dia 18 de agosto, eu acordei, abri o meu WhatsApp, comecei a mandar mensagem para ele. Ele tinha entrado a última vez por volta de 7 e pouquinho da manhã. Quando foi umas 9, ele ainda não tinha me respondido, mas era normal.
Ele tinha empresa de montagem de máquina hospitalar. Então, quando ele começava a montagem, ele não pegava celular. Então, não desconfiei de nada. Umas 9h30 para 10 horas, eu fechei os convites e fui pro meu trabalho. Na época, eu era consultora de vendas. Atendi um casal de clientes que, durante o atendimento, o pai, assim, né, tava a esposa e o marido, aí ele se afastou e começou a ter uma discussão no celular. Aí a esposa para mim: ai, ele tá indignado porque a nossa filha é adolescente, não quer sair com ele. E ele fica super chateado. Eu falei: ai, calma. Ela vai crescer, essa fase vai passar. Hoje em dia, o que eu mais amo fazer é churrasco na casa do meu pai. Essa fase passa. E aí, conversamos. Acabou o atendimento por volta do 12h30. Eu deixei eles na porta da loja. Na porta da loja, ele falou assim: aproveita mesmo seu pai, viu? Faz muito bem. Tá bom, fechei a porta. No que eu fechei a porta, abri meu celular, tinha uma mensagem: Má, me liga, seu pai, do número da minha madrasta. Eu entendi que era meu pai escrevendo: Má, me liga, tipo, embaixo, sei lá, assinado seu pai. Eu liguei, ela tava chorando. Eu nunca vi os dois brigarem. Falei: separaram, né? Porque tá chorando? Filha. Falei: o que foi? O que aconteceu? Ela falou: eu não sei como que eu vou te falar, eu vou te falar de uma vez. Seu pai morreu. Falei: calma, respira. O que aconteceu? Seu pai infartou. Eu falei: aonde ele tá? Não, ele tá lá no Pará ainda, ele tá morto. Eu falei: não, calma, em que hospital que ele tá? Ele tá no IML. Ali, a loja que eu trabalhava tinha a mesa aqui, como tem essa mesa onde nós estamos, e do lado de lá, a sala da dona da loja, nossa chefe, era um aquário. Eu fui para dentro da sala dela, eu encostei, e aí um colega nosso, o Rafa, tava assim na mesa sentado de frente, e eu devia estar branca, que ele falava: o que aconteceu? Aí eu virei e falei: meu pai morreu. Ele falou: o velho. Porque até então, todo mundo tinha a imagem de pai também do meu avô. E meu pai morreu, é o velho, não é o novo. O velho. Eu falei: não, o meu 2017. pai. 2017. Falei: não, o meu pai. Ele: o velho. Eu falei: não. Isso eu lembro assim como se fosse ontem. O meu pai. Todo mundo levantou. Dali eu já não lembro de muita coisa. Eu sei que ligaram pro meu marido, na época era meu noivo. Eu não lembro se eu falei com ele ou se eu não falei. Eu sei que ele chegou na loja em pouquíssimo tempo, super rápido, me pegou, me levou para casa do meu pai. Chegou lá aquele clima, literalmente, de velório, né? Que ninguém acreditava no que estava acontecendo, até porque o meu pai faleceu no Pará. Nossa, longe. Ainda tinha toda a burocracia de traslado, de corpo, enfim, que eu não sabia nem o que eu tinha que fazer, não sabia nem meu nome. E era um dia, assim, uma garoa fina, um frio. Gosto. E aquele clima, assim, de fato, de velório. Eu falava: meu Deus, o que eu... Era um pesadelo. Passamos a noite lá, a tarde até a noite lá. De noite voltamos para casa. Os meus sogros ainda estavam na minha casa, incrédulos, porque 6 dias antes meu pai estava com ele no churrasco. Aí a gente voltou para casa. Isso foi na sexta. Se eu não me engano, foi no sábado. Eu perdi um pouco a ordem cronológica, assim, mas ou foi no sábado ou foi no domingo que meu pai ia chegar em Congonhas. Né? O corpo ia chegar em Congonhas. Sim. O sócio dele que resolveu tudo. E é engraçado que meu pai sempre foi um cara muito da paz, assim. Aí a galera de banco ligava para ele oferecendo 1.000 seguros de vida. Ele falava: pode fazer. Era só para não encher o saco dele. E aí acabou que um seguro de vida tinha tudo incluso de traslado, de corpo. E era rápido. Com isso a gente conseguiu adiantar muito o processo. Aí o sócio dele cuidou de tudo. Eu não dormi. Eu passei a noite inteira acordada. E eu virei pro meu marido e falei: me leva para Congonhas. Ele falou: Maiara, seu pai não vai chegar. Eu falei: vai, me leva para Congonhas. Ali eu já estava num estado, eu estava blasé. Eu chorava, mas eu não esboçava muito reação. Eu falava: não, mas eu quero ir para Congonhas. A gente foi para Congonhas. Eu fiquei vagando em Congonhas. Eu chegava assim na moça, nem lembro se era Gol, companhia aérea que era, eu falava: eu queria saber do caixão do meu pai. Ela me olhava e falava: desculpa, qual é o número do voo? Eu falava: não sei, vai chegar um caixão.
E aí o William ficava meio distante, assim, deixava, né, eu fazer aquela cena, porque eu acho que eu precisava fazer aquilo para eu realizar. Até uma hora que ele chegou e falou: Maiara, você entendeu que seu pai não vai chegar? Não tem o que você fazer aqui, você não vai ver ele não tem nada para você fazer aqui. Vamos embora, eu te levo para casa dele. Saímos, ele me levou para casa dele, aí o sócio dele foi para Congonhas, resolveu tudo, óbvio, recebeu o corpo, porque eu não sei nem como é que é esse processo. Depois de algumas horas, ele chegou na casa do meu pai, com a mala do meu pai e o pacote de cigarro dele. Ali eu realizei que, de fato, meu pai não ia chegar. Enfim, ficamos ali, depois foi o velório. Eu tenho uma prima de consideração, sobrinha da minha madrasta. Ela morava, na época, nos Estados Unidos. Quando ela recebeu a notícia, ela estava com o passaporte na bolsa, ela foi direto para o aeroporto e pegou um voo com a roupa do corpo. Nossa. E aí ela chegou aqui para mim com um quadrinho dele, lindo, que eu tenho até hoje, do lado da minha cama. E ela falou: é assim que eu quero que você lembre do seu pai. Enfim, foi muito triste. Ali eu vi de novo quem o meu pai era. Cara, não cabia coroa de flor. De tanto Que a gente recebia, assim. As empresas concorrentes da dele enviando coroa de flores. Já tinha tomado conta da sala, já tinha tomado conta do corredor e estava pegando o corredor do estacionamento. Aqui em São Paulo? Em São Caetano. E eu falei, gente, meu pai é muito querido. Ele era muito legal. E até então eu não tinha ainda contato com a família do meu pai. Porque, querendo ou não, eu ainda tinha resistência. Jura? Nem com seus avós? Nem com os meus avós. Eu retomei... Enfim, vamos na ordem ali. Aí, enterrei meu pai. Entrei num processo de luto absurdo. Que eu tenho uma estrutura magra. Sempre pesei ali em torno de 48, 50 quilos. Em 20 dias, eu passei a pesar 42,5. Meu marido não sabia mais o que fazia. Ele aprendeu a cozinhar. Eu falo que eu formei um chefe de cozinha, de fato. Porque ele cozinha muito bem hoje. Porque ele começou a fazer receitas diferentes para ver se eu conseguia comer alguma coisa na época. Suspendi tudo do casamento. Faltando 1,5 mês, eu falei, eu quero manter a data. Porque era a data que meu pai tinha gostado. Mas eu não vou conseguir casar do jeito que a gente ia casar. Porque tudo vai lembrar ele. Ele falou, vamos casar como você quiser. O que você quer fazer? Eu falei, um churrasco. E aí eu falei, só que tem que ser um churrasco em algum lugar confortável emocionalmente pra mim. Aí eu falei com uma amiga minha de infância, Priscila, que hoje ela é madrinha do meu filho. Falei, Pri, posso casar na sua casa? Ela falou, claro! Que honra! Vamos desmontar tudo! Vamos não sei o quê. Então, eles ficaram tão empolgados que eu passei a curtir aquele momento, mesmo estando num luto absurdo. Eu sou magra ainda, né? Mas eu vejo meu vestido de noiva, que foi bem simples, assim, até para combinar com a ocasião. O vestido, tinha nada nele, era só branco. Eu falo, gente, como é que eu entrava nesse negócio? Porque ele é desse tamanhinho. Tava muito magra, dava pra ver todas as minhas costelas, assim. Eu tava uma caveira. Você casou na igreja ou não? Não casei na igreja. Casei no cartório. Depois fomos para casa da Priscila e fizemos uma cerimônia ali, que foi linda. Tinha 30 pessoas, todo mundo que estava ali entendia muito o que aconteceu, o que aconteceu. Então, estava todo mundo muito emocionado. O William fez um discurso lindo, eu não consegui nem falar. E ele falou tudo e eu só chorava. Enfim, casamos. Os meus avós maternos estavam presentes. O tempo passou. Isso foi... A família da sua mãe, não? A família da minha mãe? Eu também. Não. Não, Só os meus avós e a minha mãe. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Claro. O que sua mãe achou da sua reaproximação com seu pai? Ela tentou impedir? De alguma forma, sim. Quando eu falei pra ela que eu tinha conversado com ele, ao invés dela me perguntar, foi tudo bem? Ela falou, mas você sabe que tudo que ele te falou é mentira, né? Mas você chegou a ter esse acerto de contas com ela? Não. Ela sua mãe tá viva ainda? Tá. Não sei nem onde tá, mas tá. Você não tem mais contato? Não. E você sente que você precisa ter? Ou não, acabou? Não, acabou. Você não teve vontade de falar, meu... Eu acho que, sei lá, eu tenho uma amiga que ela é psicanalista e ela fala que eu sou muito
terapiada. E eu sou muito bem resolvida com isso. Então, assim, qualquer coisa que eu falar pra minha mãe, ela vai falar que é mentira, que meu pai me enganou. E eu não tô afim de ouvir isso. Porque ela vai tentar me envenenar de alguma forma pra ela ser a santa da história. E eu não vou deixar ela falar dele. E vai manchar a memória dele, né? Exato. Então, assim, não. O seu avô materno faleceu. Faleceu. A sua avó materna faleceu. Você tem, do lado da mãe tem os tios, que Meu você já não tio tinha também bom faleceu. contato, né? Só tenho minha tia, que eu falei que eu nunca vou falar sobre essa história, porque é todo mundo tão ligado a dinheiro que é capaz de me processar por qualquer coisa que eu falar. Então, eles brigam por inventário, por dinheiro até hoje. E eu falei que eu me recuso a fazer parte Tá. de Sua um avó tá circo viva? desse. A minha avó não. Todo mundo morreu, Então- só sua então- mãe e sua tia, né? Então Só. tem o inventário. Tem inventário rolando, não andamento. sei em que pé que tá também, porque todo mundo briga com todo mundo. É tio, é mãe, é primo. Falei, a gente, ó, tchau. E você nem herda nada. Quem vai herdar é sua mãe. Entendeu? Assim, os meus primos herdam porque o meu tio é falecido. Aham. Aí os primos brigam com a minha tia, que briga com a minha mãe. Falei, eu não tô afim, gente, eu tenho mais o que fazer. Há quanto tempo você não... Que a gente precisa finalizar, assim. Tá. Nossa, foi um episódio muito triste aqui. Nossa, eu chorei, gente. Assim, emocionante, né? De certa Porque eu forma, perdi né? meu pai também. E assim, é uma dor imensurável, né? E que não cura nunca, né? Não cura. Mas... É muito triste, muito triste. Mas, enfim, pra finalizar, depois de 7 meses que meu pai morreu, eu perdi meu avô materno. No dia que fez 7 meses do meu avô, eu perdi a minha avó. Então, eu perdi todo mundo em 1 ano e 3 meses. Entrei numa depressão mega profunda, que foi meu marido que me tirou dela. Dei muitas chances pra minha mãe, pra ela... Depois ainda de saber de tudo, eu dei muitas chances pra ela ser uma avó presente. Deixei claro que a nossa relação não tinha mais jeito, mas ela poderia ser a avó do meu filho se ela quisesse. Ela conhece os seus filhos? Seu filho, né, no caso? Meu filho, ela conhece, mas ela simplesmente foi embora. Então, como ela foi e voltou algumas vezes, quando ele tinha 2 anos e meio, eu falei pra ela, é a última vez que eu deixo você voltar. Porque se ele crescer e começar a sentir saudade de uma avó que ele não sabe se vai voltar, aí o papo vai começar a ser comigo. Então, com ele você não vai mexer. E ela foi embora. Ela conheceu um cara no TikTok. Mentira, era isso que eu queria saber da vida amorosa. Ao todo, foram Gente. 5 tentativas que eu brinco de desviver, né? Que eu salvei a vida Ela dela em tentou se matar. todas. Ela tentou se matar 5 vezes. Deus do céu. A última foi em 2024. Ah, recente. Foi recente. O Gael tinha... E aí te ligam e falam, ó, sua mãe tá mal. É isso? Sua Aí mãe você- não apareceu pra trabalhar. Eu falei, olha, já recebi essa notícia uma vez. Mas hoje Peraí que você eu nem vou. vai mais, você vai no hospital. Dessa vez eu fui. Salvei de novo. Tive que chamar bombeiro pra abrir a porta, polícia, porque eu não sabia se tinha alguém dentro de casa. Ela tava Ai, como trancada, é enfim. difícil lidar com uma pessoa instável assim, gente. E aí, depois disso, eu tentei ajudar, comprei os remédios, marquei tratamento. Ela não aceita de jeito nenhum. Ela conheceu esse cara no TikTok e ela simplesmente arrumou as coisas dela e foi embora sem nem me Pra comunicar. onde? Pro Rio de Janeiro. Eu soube por terceiros, porque ela não me comunicou nada. A família do seu marido é ok. A família do meu marido é super ok. Acabou sendo a sua família, no final das contas. Eu sou apaixonada pelos meus sogros. E aí ela foi embora e desde então eu não respondo mais. Ela até me manda mensagem, até meu marido falou esses dias, por que você não bloqueou ainda? Ela me manda mensagem em datas comemorativas. Parabéns, Feliz Dia das Mães. É aniversário do Gael, parabéns pra esse príncipe lindo. Eu falei, gente, como é que ela sabe que ele é um príncipe e é lindo? Ela nem convive, né? Então eu não respondo Você mais. tá bem com isso, né? Tô. Você tá bem. Tô. Mayara, sua história é muito bacana, assim, triste, né? Mas, É demais. É. de certa forma, eu fico feliz de você poder ter podido se reaproximar do seu pai e tudo Sim. mais. Sempre falo aqui, né, que tem muito pai que é lixo, né? Mas ter um pai na vida de uma menina é muito importante. E um menino também, viu? Não, eu acho que filho, as né, em geral. relações maternas e paternas são importantes, né? Porque quando a gente fala de parentalidade, enfim, de lei, a gente sempre lembra do pai. É o pai que vai embora, é o pai que não registra, é o pai que não quer saber. Quando a gente fala da mãe, nós somos os vilões. Os filhos são julgados, são mal agradecidos. E aí um dia eu postei, eu falei, gente, mas e se eu tivesse essa relação que eu tenho com a minha mãe com meu marido? Vocês iam defender ele? Então por que vocês defendem com a mãe? Só porque eu nasci da barriga dela? É. As pessoas são Sim, sim. humano, né? Ele é bom, Você ele é sofre ruim. hate por isso? Muito pouco. Mas sim, às vezes eu tô com paciência, às vezes eu deixo passar e às vezes eu respondo. Falei, leva pra você.
Mayara, assim, só pra gente finalizar, só queria dizer que esse episódio é um episódio patrocinado pelo Criando, é um aplicativo de coparentalidade, é um aplicativo muito usado por pais divorciados, então você que tá assistindo a gente, que é pai, que é mãe, que tem filho, vai conhecer o aplicativo Criando. O aplicativo Criando, ele tem sido uma solução usada por mais de 100 mil famílias, né? 100 mil pessoas que usam esse aplicativo hoje. É um aplicativo de troca de informações entre pais divorciados. Então, você tem agenda, tem financeiro, tem dados da criança, tem mensagens por tema. Então, assim, é muito bacana. Vão conhecer, tem na App Store e na Google Play. E para finalizar, eu não sei se você quer fazer isso ou não, eu vou te dar 2 alternativas. Tá. Eu quero que você olhe naquela câmera ali e você deixe um recado, algum recado, ou você vai escolher, ou que você gostaria de dizer pro seu pai. Eu sei que ele já tá, mas talvez ele esteja te ouvindo. Nós estamos aí com o padre Fábio ali, ó, que é padre, então já vai. Ou se você quiser deixar um recado para crianças, filhos que passam por isso, o que eles podem fazer? Eu vou deixar pros filhos, porque pro meu pai eu não vou conseguir falar. Inclusive, eu briguei com Deus, mas eu já fiz muitas pazes e hoje eu tenho uma fé muito grande. Eu sempre falo no meu Instagram que o que a gente viveu não... Esqueci a palavra. Resume o que a gente Eu sempre falo que o que a gente viveu no passado não prende a gente pro futuro. Então, o que fizeram comigo, todas as mentiras que eu ouvi, não pode influenciar a minha vida, porque a minha vida depende de mim, depende das minhas ações. Então, por isso que eu faço tudo muito, muito diferente com meu filho, porque o ciclo encerrou em mim. Que linda. Amém. Ai, olha, vamos lá. Eu também quero dar um recado. Gente, eu não chorava mais, mas grávida é uma coisa. Eu não estou grávida e eu também. chorei, tá bom? Eu Ele também não tá grávida. Com certeza eu não tô grávida. Você sabe que esse assunto é um assunto que pega muito, né? E eu quero falar, assim, que nós temos hoje mães que levam, sim, os filhos nas costas, pais que abandonam. Mas eu sou filha de pais separados. Em hipótese alguma, minha mãe me afastou do meu pai. Eu sou muito contra isso. Porque é isso. É um momento que você perdeu e que... Claro, você teve ali uma reaproximação, mas olha que massa que era o seu pai, e que legal que teria sido uma infância, né? E eu acho que isso eu não vou falar imperdoável, mas acho que isso é muito grave, quem faz isso de propósito para afastar. Porque no final do dia, existe ex-marido, mas não deveria existir ex-pai, né? E as pessoas têm que aprender a ouvir os filhos. Exato. Né? E não julgar. E hoje eu tenho contato com a família inteira do meu pai. E a gente tá sempre muito junto. Eu ia perguntar isso. Eu não queria sair sem isso daí, não. É. Os avós paternos estão vivos? O meu avô faleceu e a gente se reaproximou na assinatura do inventário dele. Então, hoje, com ele não deu tempo, mas com a minha avó deu, com os meus tios deu. Com a sua madrasta você ainda tem contato? Não tenho contato. Eu procurei muito, ela não teve interesse, eu parei de procurar e eles... Que estranho. E seu irmão? Também não. Então, uma pena, né? Eu parei. Uma pena. Mas, assim, você fez sua parte, isso. Sim. Mayara, obrigada. Obrigada. Nossa. Quem quiser cada saber vez a mais... história completa, na minha rede, no meu Instagram, Mamãe na Contramão, tem 10 episódios divididos com muito mais detalhes. Então, ali eu conto Sigam bem... lá, Uma Mãe na Contramão. Uma Mãe na Contramão. Vai passar aqui embaixo, a gente vai deixar Isso, lá tem tudo assim, descrição. com mais detalhes. Obrigada, Mai. Então, Obrigada a vocês. sigam a Mayara. Pessoal, gostou do episódio? Deixa aqui seu like, comentem. E é isso. Obrigada e até a próxima. Um beijo.